Chagas Correia falando para nós da glorificação a Deus. A referência agora do unigênito do Pai em graça e verdade, focando as grandes vozes do céu e os cânticos dos anjos, o convite para o divino concerto com Jesus, tomar da lira e fazer uníssonas nossas vozes. É com Afonso. Queridas irmãs, queridos irmãos, companheiros do ideal espírita, que a força superior do Cristo esteja em nós, comunicando de coração para coração o aspecto vibratório da construção de uma nova era em nós mesmos. Com muita alegria, e recordando aqueles que foram antes de nós, tanto deste ano quanto de todos os anos anteriores, desde a fundação até agora, honrando-os, nós prossigamos, caminhando, elaborando e construindo, deixando o nosso rastro. É o trabalho, cada espírito de per si deve efetivar para atingir a glorificação. Vamos pensar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito é verdade. Essa mensagem que vai ser pronunciada na Terra na década de 60 do século XIX, nós não sabemos o ano precisamente, ela inaugura na Terra efetivamente uma conexão onde o espírito humano adquiria a maturidade para penetrar em ângulos mais profundos das Escrituras. O Velho e o Novo Testamento representam o maior enigma que Deus ofereceu ao homem, coagulando ali naquelas letras emblemáticas conteúdo que deve definir o projeto de conhecimento, de aprendizado e de prática de toda a história do ser desde já, da regeneração a mundo feliz e de mundo feliz a mundo divino, porque o Evangelho é a carta do código divino, da Constituição divina que vigora em todos os universos. Abstrair das letras que são simbólicas, nós vamos encontrar ali todo o conteúdo da criação do ser espiritual, a sua descida na matéria e o seu movimento de evolução retornando à casa paterna. A trajetória é imensa, é gigantesca, e em linhas gerais,
Toda a Bíblia conta a epopeia da vida do Cristo. O emblema apresentado nas várias dimensões é dele que está falando. Ele é o agente, ele é o operário da primeira hora, ele é o artífice, o organizador da terra, ele é o idealizador do texto, mas o texto diz dele também, dentre as muitas coisas que o texto diz de nós também. Estamos diante de uma grande pirâmide ou de uma grande esfinge que nos desafia a cada instante: penetra-me ou te devorarei. E nós temos sido devorados nas voragens, digamos assim, do pecado, como diz Ivone Pereira no seu livro, do Espírito Charles, o livro, Ivone Pereira Médio. Nós temos sido tragados nas voragens da inconveniência, do erro, porque não conseguimos ainda acessar plenamente, com a chave bendita, esse código. Claramente, é um processo de aproximação sucessiva e a revelação, ela vai ajudando-nos gradativamente a superarmos as nossas fragilidades e atingirmos com determinado conteúdo de profundidade aquele assunto que possa nos ajudar. E já tem ajudado, porque caminhamos com passos céleres para penetrarmos no mundo regenerador. O mundo de expiação e prova começa a ficar na nossa mente como memórias, porque já vivemos a ânsia, o anseio de penetrarmos com passos seguros nesse mundo novo. E cada reunião que efetivamos em nome do Cristo, seja ela aquela sistemática semanalmente, quinzenalmente, da nossa instituição, ou essas de caráter anual, dentro de um contexto, elas representam o grande e fecundo solo bendito, onde as germinações, onde as sementes do Evangelho são lançadas, podendo germinar em nosso coração, para ganhar campo e expressão de manifestação. O convite foi feito pelos benfeitores espirituais, porque deles dimanam em nome de Deus a verdade, que deve ser apropriada pelo espírito humano, tanto os desencarnados quanto os encarnados, porque estamos em processo. Ora nós invertemos, encarnado está desencarnado e desencarnado está encarnado, e estamos na grande sistemática. Então a mensagem é para todos nós que pertencemos à Terra no plano objetivo da evolução, no plano objetivo da aprendizagem. Tomai da lira, porque a lira faz parte da orquestra e ela não faz a sinfonia sozinha, ela toca a sua nota, a sua parte, a sua tonalidade, mas participa com todas as outras. Cada qual de nós tem a sua própria lira, cada qual de nós é uma lira em particular, porque, já começando, o unigênito, a palavra unigênito significa geração única, o único da sua espécie. Ninguém é cópia de outro alguém. Cada qual é uma unidade única diante de Deus e diante da imensidão da vida. Então, quando fala da glorificação do unigênito, Jesus assumiu dentro dele próprio a unigenitura plena, a definir para nós processos que devemos também atingir. Todos nós, então, podemos garantir que, do ponto de vista essencial da centelha divina, da mônada celeste, do Cristo interno, nós somos filho unigênito. Do ponto de vista da manifestação da personalidade, do espírito individualizado, nós vamos caminhar. Tem o primogênito, tem o maior de todos, e aí vamos com calma que nós vamos conseguir atingir determinados patamares, se Deus abençoar nas nossas reflexões de hoje, né? Para a gente conseguir atingir. Vamos começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. O verbo define a dinâmica de uma ação. Andar. Todo verbo, ele implica, antes da sua ação, uma conceituação. E após a conceituação, que é o campo da fecundação, ele implica na ação. Porque se não houver movimento, não há aquele elemento de coagulação. Então o verbo, ele está entre o conceito e a vivência. O verbo estava com Deus. Porque em Deus estão as linhas da causa de todas as coisas. Deus não faz. Deus cria. Não no sentido de criar como cria galinha ou cria porco. De criar, diria o Berto Holden. De fazer tornar da substância primordial o existente. É de dar material para que o ser opere na vida. Na grande causa profunda remonta em Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Porque nós somos feitos à semelhança do Pai, não igual, à semelhança, imagem e semelhança. E somos também deuses, já foi lembrado aqui hoje, no Salmo 82, 6. Foi definido o processo de estar escrito, vós sois deuses. E Jesus corrobora a informação em João capítulo 10, onde somos chamados deuses, a definir num plano de linha de integração, a semelhança da criação divina, nós também somos co-criadores. Temos a cocriação em plano maior, que é aquela que o Espírito glorificado já atingiu. E a cocriação em plano menor, que é aquela que o Espírito emergente da natureza, individualizando-se e aperfeiçoando, ainda opera. Das cocriações em plano menor, à cocriação em plano maior. A semelhança e a imagem de Deus. No princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando naturalmente da centelha divina, né, da mônada celeste, daquele elemento que imergiu na matéria e da qual deve emergir e desvincular. Aquele elemento que, saindo da casa do pai à semelhança do filho pródigo, distanciou-se da casa, movimentando determinadas elaborações, distante da casa de Deus. Não tem jeito de fugir e distanciar espacialmente. Mas nós podemos distanciar vibratoriamente de Deus, afastando-nos ao ponto de negar a presença divina. E seria o caso de indagar e de investigar quem é o grande ausente na vida. É Deus ou é a criatura? Quando eu olho fechado no meu mundo, eu acho que Deus é o ausente. Não o vejo, não o sinto. Mas na realidade, nós aprendemos que Deus é a grande presença e a criatura é a grande ausência. Nós é que não estamos presentes, ausentes estamos, precisando adquirir conceito interno na elaboração e sermos verdadeiramente. Então, no campo psicológico, no campo emocional, nós, no conceito da fecundação, sentimos, idealizamos e agimos. O benfeitor Emmanuel diz para nós dessa equação assim, no Pensamento e Vida: o reflexo esboça a emoção, a emotividade, que é uma forma de sentir primária, a forma da Eva de sentir, emocional. O reflexo é a cena de fora que diz de algo dentro. É a cena de fora
que evoca algo que estava e que está ali dentro. Então o reflexo esboça a emotividade, e a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e palavra. Então o verbo aqui para nós é a ideia. Porque há um conceito anterior que provoca a ideia, mas a ação e a atitude que corrobora aquele verbo, o verbo que faz todas as coisas. Então quem faz é a criatura. Deus é criador, gera elemento. Quando no Gênesis diz que façamos o homem à nossa imagem, quem está fazendo são os operários, não é Deus. Está no plural, é o Cristo, que na terra seria o Cristo com todos os seus trabalhadores, elaborando as formas, desde a atração e repulsão mineral, à sensação vegetal, ao instinto animal, para que, na conjuntura da manifestação, criasse um organismo, um corpo, onde o espírito pudesse manifestar, porque até o animal nós aprendemos já, é um princípio inteligente. E na questão 607, que já foi referida aqui, diz do intervalo entre o último animal e o primeiro homem, uma série gigante de existências, mas em mundos fluídicos, não encarna biologicamente, é uma fase de transição, e depois começa a experiência de espírito, que quando nós retornamos à questão 121, 122, 23 e 24 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos lá que existem espíritos que desde esse princípio, só para a gente registrar, para a codificação espírita, o espírito é criado quando ele sai do campo do princípio inteligente e vira espírito. Ou seja, quando termina o reino animal e começa o reino humano. Não é na criação original, não. O Livro dos Espíritos, quando trabalha criados simples e ignorantes, ele está falando do campo operacional, do ser humano. A partir dali, da transição do elemental para a entrada no ser humano, não é? Porque às vezes nós confundimos, achando que está falando lá da criação original. Não, falando cá operacional, por isso que ele é simples e ignorante. E em tudo que nós fazemos inicialmente, nós somos simples e ignorantes. E ali diz na questão 122, 123, 124, que alguns espíritos optaram pelo bem absoluto. Desde a origem como espírito, optaram pelo bem absoluto. E que no dizer de Emmanuel, no livro Consolador, fizeram a evolução em linha reta. Vamos lembrar que linha reta não existe linear, né? Não existe linha reta no universo. O espaço é curvo e o tempo é curvo. Então não tem reta. Na Via Láctea não tem reta. O nosso sistema solar não tem reta. Tudo trabalha por elipses. Então, quando se fala de linha reta, está dizendo da resultante final de cada ciclo bem vivido. Um aluno que não toma bomba passou direto. Evolução em linha reta. Ele pode ter tomado uma recuperação, pode ter perdido uma média, mas na síntese geral, ele fez a etapa toda conforme era a previsão. Isso que é linha reta. Então, na vertical do sentimento feminino, na horizontal do sentimento masculino, é assim que está no livro Nosso Lar. Sentimento masculino horizontal. Sentimento feminino vertical. Nós encontramos o ângulo reto, que é a grande equação de equilíbrio entre o pensamento, que é consequência do sentimento, e a operação consciente. Então, um sentir que elabora a ideia e que faz a ação coerentemente é a evolução em linha reta. Não está no impacto da contradição, não está no impacto do divórcio entre o sentir e o querer, e o pensar, e o agir. Está no equilíbrio, e no próprio livro Nosso Lar, no capítulo 7, nós vamos encontrar as equações do Evangelho, falar de outra maneira, né? Pedir, buscar e batei. Está dizendo lá, é desejar, saber desejar e ter merecimento. Então, o elemento que nós estamos querendo construir agora, sabendo que esse ângulo reto, ele faz aquele campo que já foi definido aqui anteriormente, da cruz. A cruz do Cristo, ela representa todo um equilíbrio
nas ondas horizontais com a onda vertical. E verdadeiramente no Velho Testamento não aparece a palavra cruz. Aparece por 29 vezes no Novo Testamento. Porque cruz era um instrumento de pena de morte dos romanos. E o Velho Testamento está distante dos romanos. Os romanos chegam em Roma já na epopeia do Novo Testamento. 70 anos antes de Jesus nascer, os romanos dominaram Jerusalém. Então, por isso que implantaram, eles tinham a pena de morte, e que os judeus aproveitaram a pena de morte deles para a crucificação de Jesus, sendo que a deles é lapidação. Gesiel, Estevão, foi um ano depois de Jesus, ele foi apedrejado como pena de morte. Jesus padeceu a pena de morte romana, mas a cruz, mais do que aquele elemento de punição e de morte, ela quer definir para nós equilíbrio. Então o verbo que equilibra conceito fecundante e fecundador, na operação consciente, faz todas as coisas, ele é Deus. Porque em Deus estão equilibradas todas, suprema em tudo, né? Inteligência e qualquer outro elemento que nós pudermos pensar. E esse plano vai abrindo para nós horizonte. Porém, o Espírito gerado, o Espírito criado, o Espírito, conforme essas questões 121 até 124, diz lá que alguns, desde o princípio, optaram pelo mal absoluto. O espírito que nega Deus. Certa feita, conversando sobre o ateísmo, a circunstância exata nós não sabemos. O Chico Xavier psicografou uma trova e que diz assim: ateu, enfermo que sonha, na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. O espírito que optou pelo mal absoluto, distanciando da casa paterna profundamente, ele é referendado no filho mais velho da parábola, o filho egoísta. É aquele que foi para os campos, insensível, é aquele que não se vincula, que não se alegra com o retorno do irmão, que não acolhe as ponderações do pai, é aquele que distanciado, apesar de próximo fisicamente, distanciado emocionalmente, vibratoriamente, das alegrias da casa do pai. É o filho que, tendo tudo de uso na casa do pai, reclama um cabrito, porque o pai fez uma festa, que o irmão voltou. Esse é o psicopata espiritual. É o filho que optou pelo mal absoluto, porque os dois saíram da casa do pai. Mas a história conta o que gastou tudo, o que faz arruaça. O outro que fica escondidinho na boa, ninguém sabe. Mas é verdade, quando nós olhamos o texto, com este olhar, nós vamos olhar que o filho mais velho, ele está em condições piores do que o mais novo. Emmanuel, ao comentar, ele diz assim: olhando os dois filhos, não sabemos qual que estaria em situação pior, mas ousamos dizer que o filho mais novo já conta com a bênção do arrependimento, significando que o filho mais velho nem arrependido está. E aí nós vamos voltar na equação. Emmanuel escreve no Pensamento e Vida dizendo assim, capítulo culpa: toda vez que fugimos ao dever, erro, precipitamos-nos no sentimento de culpa, da qual origina o remorso. E o arrependimento, aí vai continuando. Então tem uma equação de erro, culpa e remorso. E um círculo vicioso do amor imaturo, patológico, grave, na psicopatia, quando o ser fica enredado nesse terreno, erro, culpa, remorso, erro, culpa, remorso, erro, culpa, remorso, gerando um círculo vicioso dentro dos ciclos de desenvolvimento, cristalizando-se no mal. É o mal absoluto, narrado na questão 124 de O Livro dos Espíritos.
Claramente, as eternidades serão mais longas, estará no próprio livro dos Espíritos, mas um dia eles retornarão à casa paterna. Um dia retornarão à casa paterna. Só que a questão 124 diz também de uma grande oscilação de espíritos, a maioria, que não é nem caminho absoluto do bem, nem caminho absoluto do mal, é no mais ou menos. Não precisa responder. Nós estamos aqui no do bem absoluto ou do mal absoluto? Ou do mais ou menos? Do mais ou menos. Mais ou mais menos? Até agora mais menos. A partir de agora mais, não é? Mais. Porque, não é mesmo? Aqueles que fizeram o caminho mais rápido já voltaram para o sistema de Deus com maior pujança, estão nas administrações, mas os que optaram pelo mal absoluto ainda continuam em várias expressões. E os que estão mais ou menos, alguns deles nós já estamos aqui agora querendo despertar. É este o processo. E para o despertamento do espírito, a provocação da dor. Diz o texto do Gênesis, que quando Adão e Eva, na grande metáfora, quando Moisés está escrevendo, na grande metáfora de Adão e Eva, tem vários símbolos ali, está colocado Adão e Eva no paraíso, no jardim de delícias do Éden. Mas não é um mundo material, é um mundo fluídico, é um mundo sem matéria, ou matéria quintessenciada, vamos ver ainda. E aí tem a orientação do que podia fazer, do que devia fazer, e tem a orientação do que não deveria fazer, das implicações do não operar. Porque o espírito, tendo livre-arbítrio, ele precisa aprender a fazer escolhas, a definir-se no sim diante do sim, e a definir-se no não diante do não. Acontece que, nós já sabemos que não é a totalidade, é um grupo, dentro da conjuntura não sustentou o sim no sim, e escolheu na hora do sim o não, ou na hora do não o sim, e inverteu o processo e foram expulsos. Só que no momento de ser expulso do jardim, Gênesis 3:21, diz lá o texto, e Deus vestiu Adão e Eva de peles. Encarnaram no mundo material. Vestir de pele é encarnar. Porque Adão teceu com a folha da figueira um avental para esconder as vergonhas, né? A figueira tem seu símbolo, claro. Então o Adão fez a folha da figueira, mas Deus os vestiu de peles, ou seja, fez encarnar. A encarnação é um processo de reparação, de regeneração, de expiação para uns, de missão para outros, mas ambos estamos todos no processo de renovação, para desvestirmos do erro e começarmos um processo novo. E aí, eu vou só surgir aqui, mas vou voltar no assunto. Quando João Batista inaugura o seu discurso, ele inaugura um discurso propondo uma palavra: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus retoma a palavra de João, está lá em Mateus, capítulo 3. João começa falando do arrependimento, e logo depois, um pouquinho mais à frente, João sai de cena, no 4, Jesus entra em cena e fala: arrependei-vos. Primeiro discurso, já tinha dialogado com o tentador, mas agora no primeiro discurso, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então nós tínhamos um círculo vicioso do amor imaturo: erro, culpa, remorso. Cristalizamos tanto o mal absoluto quanto o mais ou menos, porque o mais ou menos, enquanto está no mais ou menos, está no círculo vicioso, está no círculo vicioso. E aí vem o projétil, um projeto e um projétil, né? Arrependei-vos, a metanoia, uma palavra diferente, né? Uma reforma íntima, no nosso caso espírita. A metanoia, meta é além, noia é pensamento, um pensamento além daquele que teve, daquele que tinha, e abre o arrependimento para quebrar o círculo vicioso do amor imaturo e inaugurar uma evolução consciente, onde o arrependimento
Agora já é com Kardec, né? No Céu e Inferno, capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura. O arrependimento, ele implica para o ser a expiação e a reparação. Na expiação e reparação, ele se renova, purifica e atinge patamares superiores. Então, pensando nesse processo de espíritos que não está pelo bem absoluto, que está na frequência do mais ou menos, e já não somos espíritos de mal absoluto, mas estamos no mais ou menos querendo nos afirmar no mais, Jesus canta a epopeia do Evangelho, convidando estas ovelhas, que existe ovelha que ainda vai demorar um tempinho, convidando estas ovelhas, as perdidas da casa de Israel, só para fazer adendo, porque aquele que está no mal absoluto, ele está certo, ele não está perdido não, ele está certinho. O Gregório nos dá essa notícia no livro Libertação. Os dragões estão certos onde eles estão. Vai ter o tempo de despertar. No nosso caso não é mexer com o dragão. Não, nem com os propósitos dele, que estão certos onde estão. Que a coisa é tão interessante que depois de quase 800 anos naquela região, havia 50 anos que o Gregório denotava um pequeno sentimento de tédio naquilo que ele fazia. E a sua mãe, capitã da onda, mãe espiritual, Matilde, foi mão na encarnação naquela, capitã da onda de tédio, uma frequência pequena de tédio, ela falou, está na hora, ela esperou 50 anos para pedir a alguém que fecundasse. E quem vai fecundar é Gúbio. Gúbio é uma grande metáfora, porque Gúbio é a cidade da Itália onde Francisco de Assis domesticou com a conversa um lobo. E o Gregório transformava suas vítimas em lobos. Então Gúbio ali está fazendo uma frequência, a equipe franciscana que está trabalhando na redenção das criaturas abismais. Gúbio. Francisco chegou para o lobo e disse a ele, Tomás de Celano escreve isso, irmão lobo, achas justo invadir a cidade e agredir os seus habitantes? Acha que eles não teriam o direito de vivenciar na própria cidade deles a vida deles? O irmão Lobo fez um resumo de consciência naquela hora ali, 919, letra A, chamou o Santo Agostinho e Sócrates, e falou, você tem razão, está errado, não vou fazer mais isso não. E o irmão Lobo começa um trabalho novo. Eu fico pensando que virar gente esse irmão Lobo, chegar no reino humano, evolução em linha reta, né, gente? Depois da fecundação dessa de Francisco, então o espírito do mal, ele ainda não está, não é ele para ele, né? A ovelha perdida não é ele, nós não somos lobo, nós somos ovelha, perdida, nós somos ovelha. Jesus canta a epopeia do Evangelho, começando pela primeira bem-aventurança, que foi falada aqui hoje mais cedo pelo Marival, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, que eles verão a Deus. Mas o trabalho vai caminhando, em todas elas foi lembrado aqui a mansuetude e tal, até atingir a 7ª bem-aventurança conceitual, porque são 9, 7 conceituais, e a 8ª e 9ª são 2 processuais. Então, conceitualmente, são as 7 primeiras. Isso diz o Pastorino no seu livro Sabedoria do Evangelho. A 7ª bem-aventurança diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até agora era filho da matéria, filho do egoísmo, filho da revolta, da desobediência, da rebeldia e todas as suas consequências, né? Porque quando expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus colocou querubins com espada pegando fogo nos portões do jardim de Éden, no Oriente, para que não voltasse para lá. Então o negócio não é brincadeira não, né? Para voltar para o paraíso tem que passar pelo o querubim, São Miguel. E ele sabe fazer guerra, né? Sabe fazer a guerra. Então,
a boa guerra, né? O bom combate de Paulo, diga de passagem, com a espada inflamada. Esse processo nosso de voltar à casa paterna, que afastamos de lá, saímos de lá, ou fomos expulsos de lá, conforme está colocado no Gênesis, né? Saímos, distanciamos, não importa o termo que nós usarmos, o nosso problema agora é de voltar. Só tem querubim fazendo ficha avaliativa. Humberto de Campos escreve isso de forma assim, muito metafórica, do espírito desencarnado chegar no portal do reino espiritual, e eu falo aqui, você não pode entrar não, volta para a terra, você tem que fazer mais coisa ainda. Aí volta, 5 encarnações não consegui entrar, não é tão simples, mas nós estamos no trabalho. Filhos de Deus, caminhando aqui. Nesse discurso do Cristo, quando está falando do Cristo, do co-criador em plano maior, ou da centelha divina que co-cria na vida, no plano menor e no plano maior depois, entra em história, entra em jogo, uma história que João coloca na história do Cristo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. É isso aqui. João, o Batista, na fala de Jesus é chamado o maior de todos. Então vamos pensar. No plano da evolução biológica, emergiu o homem na natureza. No nosso caso da Terra, o Homo sapiens, 160 mil anos de evolução, o Sapiens sapiens, alguns milênios de evolução, 28 mil anos de evolução, e surge, há 12 mil anos atrás aproximadamente, o homem moderno. Essa nova civilização, que emergiu com a China, depois a Índia, o Egito, os hebreus, o povo etrusco na Europa, até atingir o extremo do Ocidente na América. Estamos há 12 mil anos nessa epopeia. Desse grupo todo, na síntese lá do Evangelho de Jesus há 12 mil anos atrás, João Batista era o maior de todos, dos que necessitavam reencarnar, dos nascidos da mulher. Ele era o maior de todos. Ou seja, atingiu o ápice da personalidade humana em evolução planetária, até ele. Mas no reino dos céus ele é o menor. Então veja, nós temos o maior, que ao mesmo tempo também é menor, dependendo do ponto de referência. Mas ele emerge como o maior no reino da terra, ou dos nascidos de mulher. Ele começa a superar, não mais necessitará encarnações expiatórias, não tem mais compromisso com o planeta. Vários outros atingiram esse patamar. Nós sabemos de Dr. Bezerra de Menezes, não tem compromisso com o planeta Terra, não tem que encarnar mais no planeta para resgatar. O planeta não clama resgate de alguns espíritos. São aqueles que, nascidos de mulher, são os maiores. No reino do céu são os menores. Então João é uma marca. A palavra, o termo batista, não é sobrenome. O batismo era o grande mergulho que lá era na água, e cá é o mergulho em nós mesmos, na água das nossas emoções, do autoconhecimento. Então João, que mergulhava, que fazia o mergulho, o batismo representa o mergulho em si mesmo, na profundidade do si mesmo, reconciliando-se com a lei e abrindo horizontes para a chegada do Cristo, Jesus, daquele que é o Cordeiro de Deus. Então, da ovelha ao Cordeiro, naquele patamar de processos evolutivos, João atinge o campo de poder falar sobre a luz, dar testemunho da luz, que é a exemplificação, e ressignificar o pensamento, a psicologia atual. Então, até João, o reino dos céus era tomado pela força. João representa a síntese de toda a ancestralidade biológica da Terra.
no nome João. O batismo representa o mergulho que se faz. E após João, continua o texto, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí agora abre um patamar. Porque à medida em que atingimos patamares evolutivos, aquele nível psíquico de João, que faz o trabalho do mergulho em si mesmo, chamado hoje autoconhecimento, conhece a ti mesmo, que reencontra-se dentro da própria história, fazendo escolhas saudáveis, torna-se pacificador. Inauguralmente, na verdade, torna-se pacífico. Não cria caso com nada. Um passo além, torna-se pacificador. É agente da paz onde está. Então são patamares de transição. O ser feito filho de Deus é estabelecer a paz interna, que é a paciência, né? A ciência da paz, a paz interna, a paz nas relações, mas o grande plus do processo é pacificar. É fecundar no coletivo, na onda da relação, paz. Esse é chamado Filho de Deus. Que o Cristo vai anunciar, o que vai fazer. Porque tudo isso é coordenado pelo Cristo. O Cristo Jesus coordenando o planeta e o Cristo interno coordenando toda a evolução biológica do ser. Nós estamos falando da personalidade. João, da personalidade nossa, mas sabendo que ela está sendo coordenada pelo eu superior, pelo eu real, pelo eu puro, não é? O eu sou, o eu profundo. Jesus repetiu no Evangelho de João por 7 vezes, tem que ser 7, né? O eu sou. A primeira começa com a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 7 etapas, eu sou, que vão definindo patamares de aquisição, de conquista. Na medida que eu sou a luz do mundo, ele diz, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz, que foi trabalhado inauguralmente aqui. Então nós estamos no poder de sermos feitos filhos de Deus, porque de nascença nós já somos, mas agora é por adesão consciente ao projeto Árvore da Vida. Na carta aos Efésios, do Apocalipse, nós temos a carta aos Efésios de Paulo de Tarso, e nós temos a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, do Apocalipse. Na carta aos Efésios do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, no final da primeira carta, né, da carta aos Efésios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida que estava antes, da qual Adão e da qual Eva não quiseram comer, e nós sabemos que vida é o amor, que vida é a prática do bem. A árvore da vida é não criar espírito de sistema, é não criar guerra. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é fazer discernimento com interesse pessoal, fazer justiça com as próprias mãos, numa das interpretações, naturalmente, né? Então, quando eu faço justiça com as próprias mãos, eu crio uma distorção, porque eu trabalho num ponto micro e o evento tem um ponto macro. Eu não consigo apreender o todo. E aí, nessa distorção, há uma queda. A questão 764 do Livro dos Espíritos trata disso. Allan Kardec pergunta assim, está escrito
quem matou pela espada deve morrer pela espada. Isso não consagra, então, a pena de talião? E o benfeitor responde dizendo, tomai cuidado, muito vos tende enganados acerca dessas palavras como de muitas outras. A pena de talião é Deus quem a aplica, é a lei de Deus, é a justiça de Deus, não é do homem. É Deus quem a aplica, é Deus quem coloca o homem na experiência para viver o resgate do que errou. Então, quando lá, por incentivo da serpente, Adão e Eva, como metáforas, né? Apropriam da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão fazendo uma evolução a partir de si, e não a partir da lei, a partir do ego, e não a partir do amor, a partir do interesse pessoal, e não do altruísmo, do coletivo e do colaboracionismo. E nesse patamar há uma distorção e uma queda, por isso que foram expulsos do paraíso, perderam, comeram árvore inadequada. Está dando dor de barriga, é gostosa, é mel na boca, mas ela que chega no ventre, ela não é gostosa, porque dá reação. Porém, ao que vencer, a igreja de Éfeso está dizendo, quem vencer terá o direito, quem vencer é esse ponto, ser feito filho de Deus, pacificador, pacífico, que é a virtude negativa, ou seja, não cria caso com ninguém, e pacificador, que é a virtude ativa, que projeta, né, a ação do bem em favor da vida. Essa questão de virtude ativa e virtude negativa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, na mensagem Fora da Caridade na Salvação, de Paulo de Tarso. Paulo escreve isso lá. Outrora era necessário e natural a virtude negativa, que é não fazer o mal. Agora torna-se necessário fazer o bem. Então nós temos a virtude negativa, que é não fazer o mal, não roubar, não matar, não criar caso com ninguém. Ser pacífico. Pacífico é quem não cria caso. Mas temos que ir além. Patrocinar a fecundação do bem nos corações à nossa volta. Porque a onda irradiada comunica vida. A onda irradiada provoca emoções, sendo que o reflexo esboça a emotividade. Então, se eu sou um reflexo no outro, que emotividade eu estou provocando no outro? Porque a emotividade que alguém provoca em mim, nós agora na evolução consciente sabemos o seguinte, quem tem que filtrar sou eu. Mas eu não posso reger a vida do outro. Então eu tenho que estar atento que tipo de emoção eu provoco no outro. Sabendo que ninguém legisla na consciência alheia. Porém, eu posso tentar fazer toda a movimentação de acordo com a orientação do Evangelho para ser uma ação consciente e evitar provocar no outro o mal. Se essa ação consciente provocar no outro o mal, aí é problema dele. É o caso da Joana de Cusa, diante do algoz, no trabalho do livro Boa Nova. Ela estava fecundando com o bem. Ele assassinou, ele gerou uma situação negativa. Aí é com ela, é com ele, né? Então nós não temos esse problema. Agora, se eu provoco negativamente, o mal gerado no outro eu tenho responsabilidade. Se o outro gerar o mal, porque eu fui bom, é como diz o dono da vinha. Pagou um dinheiro para quem trabalhou 10 horas, 12 horas, e pagou um dinheiro para quem trabalhou 1 hora. Aí quem trabalhou 10, eu disse, mas está errado. Não, eu vou, tem greve amanhã, a gente não vai para o trabalho amanhã. Quarta-feira de cinza vai durar até 6 horas. Aí o dono da vinha fala assim, os seus olhos são maus porque eu sou bom? Gente do céu, olha que palavra! A gente fala assim, olha como é que a família, que a gente é meio perdido. Ó, não fica carregando o menino não, que ele vai ficar manhoso. Se ele ficar manhoso porque eu fui bom para ele, aí ele, não vou nem falar o que ele é. Porque eu não carreguei, porque a hora que ele pediu eu não dei, aí sim ele fica manhoso. Mas a nossa mente é tão distorcida que a gente acha que se fizer coisa boa, o outro vai ser ruim. O bem não gera o mal nunca. O mal gera o mal. Então como é que gera gente manhosa? É porque ele chora, diz que vai embora, chora, diz que vai embora. Aí depois de 1000 choros que a gente vai atender. Fala, agora veio. Se atendesse da primeira vez, acolhia, abraçava, obrigado mamãe, pode pegar de novo que ele fica. Se ele chorar um pouquinho, torna a carregar. Mas nós distorcemos a coisa. O bem jamais pode gerar o mal. Os teus olhos são maus porque eu sou bom? Diz o dono da vinha,
chamando a atenção do invejoso, do ciumento, do Caim, que é ciumento e invejoso desde o princípio. Então, o Evangelho vai reposicionar a nossa visão de filhos de Deus, porque até agora nós temos sido filhos do outro, né? 8,44 de João. 8,44 de João. Meu Deus do céu. Vamos fazer só uma leitura rapidinho, sem ficar preso demais, porque não é o foco, mas é preciso lembrar aqui, quando Jesus diz assim. Está falando que ele era filho de Abraão, né? 42 assim, disse-lhes, pois, Jesus, 8,42, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Por que não entendeis a minha linguagem? A pergunta, ele responde, por não poderes ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo, mas nós não escutamos, porque ele está falando da essencialidade e eu estou preso no egoísmo. Aí ele continua, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Nossa Senhora, olha que situação delicadíssima. Qual a nossa filiação? Nós temos que ser feitos filhos de Deus. Somos filhos do outro, do adversário, do opositor. O diabo é opositor. Satanás é opositor, aquele que se opõe. Mas para se fazer filho de Deus, é preciso abrir dentro da espiral da vida, abrir a laçada nova do arrependimento, e no arrependimento projetar as expiações e as reparações necessárias. E aí a expiação já não é mais só expiação, ela passa a ser uma prova, porque se o Espírito escolhe e define, ele já não é mais um joguete da lei, ele agora é alguém que atua na lei, ou seja, ele faz uma evolução consciente. Evolução consciente é quando nós nos apropriamos dos nossos débitos e erros e, reconciliando internamente, nós nos programamos e planejamos as ações suscetíveis de anular a conduta anterior conturbada e infeliz. Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12 da família, né? Paciência, trabalho, sacrifício e humildade são recursos novos, com que criaremos novos reflexos diante da família, para vencer os recursos antigos da inveja, do ciúme, da cobiça, da rebeldia e da revolta. Então, quando se fala desse processo, João é o maior de todos. Então, dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João, diz Jesus. E todos que atingiram aquele patamar estão ao nível evolutivo de João, continua sendo João o arquétipo de quem é o maior de todos, de quem emergiu da natureza e atingiu o patamar de equilíbrio. Mas não para aí, né? Não para aí. Os quais não nasceram, os filhos de Deus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, que é esse campo biológico. Quando nós estudamos Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo, no capítulo 13, o Espírito Alexandre vai dizer o seguinte: tomemos cuidado com a glândula timo e com toda a produção sanguínea, porque o perispírito está radicado no sangue, tanto no sistema nervoso quanto no sangue. No sangue. Então, quando fala de vontade da carne, vontade do sangue e vontade do varão, está falando de reencarnação biológica, é o ser biológico. Mas quando fala filho de Deus, é aquele que superou a biologia, é aquele que foi além da animalidade, é aquele que a vontade administra os recursos da biologia. Não é o que Emmanuel considera no Pensamento e Vida. Nos departamentos da mente nós temos
O desejo, que é a ordem primaz do animal, a inteligência, a imaginação e a memória. São ingredientes básicos, chamado departamento. Acima deles, precisa gerenciar o processo, é a vontade. Então, a vontade é espiritual. O desejo é animal, o desejo é biológico. Inteligência, imaginação, é do ego, é processual. Mas a vontade não. Por isso é difícil, a questão 909 do Livro dos Espíritos diz isso. É difícil fazer esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. A vontade. A vontade, então, passa a ser não um processo da natureza. A vontade é a revelação da lei divina na consciência da criatura, refletida na mente e administrando os impactos da evolução. Marival lembrou aqui uma carta de Paulo, quando ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Porque tudo é lícito mesmo. É lícito voltar para casa e comer um docinho. Mas o doutor falou que está com diabetes, está com pré-diabetes, não pode. É lícito, mas não convém. Eu falo assim, mas não tem ninguém vindo, eu vou comer só um pedacinho, só hoje. Que a gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. De pedacinho em pedacinho, de 3 em 3 horas, nós estamos enchendo também. Então, lícito é. Mas conforme a circunstância, não convém. E a vontade, ela não trabalha no que é lícito. A vontade administra naquilo que convém ou não convém. Sim, sim, não, não. Esse é o Filho de Deus. No sentido da evolução com João Batista. Não é? Ou seja, ele não é biológico. Jesus fala filho do homem, né? O super-homem espiritual. É aquele que administra a vida a partir da lei divina, já não mais a partir do ego. Já não é mais a lei pessoal, é a lei de Deus administrando a vida. E aí vai caminhando, nós vamos entrar no outro patamar aqui, o Salmo 68, 18. Ele nos fala uma coisa interessante. Salmo 68, 18 diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Então aqui ele abre uma outra frequência para além de João Batista. Ele vai falar de um outro. Ele vai falar agora de um outro recurso que nós vamos chamar do primogênito e do unigênito. O unigênito somos todos, mas nós não vamos chegar nele ainda, que é o primogênito, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos caminhar. Primeiro, antes do unigênito, o primogênito. João, na personalidade, é o maior de todos. Mas surge Jesus, que também é manifestação de personalidade. Jesus está num patamar acima, na ultrabiologia do planeta, mas é biologia. Viveu entre nós, caminhou entre nós, morreu em morte de cruz. Então ele tem uma biologia, é além. E esta biologia do Cristo é chamada de primogenitura. É o primeiro de todos nós. Não de todos, que o texto diz que é de muitos, porque nós sabemos que na Terra tem espíritos que ainda vão demorar muito tempo, as eternidades serão longas, aqueles do mal absoluto nós sabemos. Então não pode falar de todos, mas que esses outros terão outros caminhos depois. Mas de muitos, ele é o primeiro. E nós devemos segui-lo, que a gente fica pensando que é de nascimento de Maria, primeiro do nascimento, porque está no texto, às vezes está junto com o nascimento. Não. O primogênito de Deus é aquele que já agora está no reino de Deus. João Batista era o maior dos nascidos de mulher. No reino dos céus ele era o menor. Na medida em que entra, e é Jesus que entrou, os outros ainda não entraram, pelo menos não temos essa informação total, Jesus já entrou. Então ele é o primogênito. Fazer diferenciação de Jesus e João Batista, como personalidades. O primogênito. Aquele que atingiu patamares do reino de Deus além do nosso. Ora, nós já vivemos reino mineral, reino vegetal, reino animal, estamos no reino humano,
teremos o reino angelical, o reino arcangelical, deve ter mais outros reinos, o reino de Deus, que é o Cristo. Então aqui nós estamos falando do Cristo agora. Cristo que é, no plano objetivo, primogênito, e no plano conceitual, unigênito. Todos somos unigênitos, mas ele já é unigênito consciente. Então vamos aqui só ver um dado. Zacarias 12, 10. Zacarias fala assim. A palavra unigênito aparece na Bíblia 7 vezes. Uma delas é em Zacarias 12, 10. Ele diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Na mesma frase, dois conceitos. O primogênito e o unigênito. O primogênito é o primeiro de muitos do plano objetivo. E o unigênito é o Cristo, o único da sua geração, o único da sua espécie, e cada um de nós também somos um da nossa espécie, um único da nossa espécie. E aí, o Salmo 68, 18 falou assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Paulo de Tarso escreveu a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, e ele falou assim no versículo 8: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Paulo vai fazer agora uma digressão no Salmo de Davi, pega o Salmo e vai fazer uma interpretação, uma exegese, né, uma hermenêutica do versículo, do contexto. E ele diz assim, 9: ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que Paulo falou. Subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Mas quem subiu é o que desceu, que nós já aprendemos, nós já vimos isso aqui, só subiu quem desceu. Mas ele vai dizer com clareza, está falando do Cristo, Jesus. Desceu e subiu. Subiu com todas as prerrogativas de primogênito. Porque diz Emmanuel, fez a evolução em linha reta e é o primeiro em referência para todos nós. Por isso que a codificação vai lembrar de Jesus como guia e modelo, o melhor tipo que Deus ofereceu à humanidade. Então é esse o patamar que nós vamos seguir. Até João, nós atingimos um equilíbrio vibratório na onda criadora de evolução consciente, e em Jesus nós entramos plenamente no reino de Deus. E permanecemos. Permanecemos lá no reino de Deus, fazendo as vontades de Deus. Intencionalmente e integralmente a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, por que é que nós estamos falando que nós também somos unigênitos? Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, Paulo escreveu assim, 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim,
aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então Isaac era um unigênito, é uma criatura. Significa que nós também todos somos unigênitos, não só Jesus. Que essa palavra unigênito às vezes ela nos pega, não é? O único da sua espécie, o único da sua geração. Isaac, Paulo está dizendo aqui que Isaac é um filho unigênito. Mas tinha Ismael, teve outros filhos, Abraão teve vários filhos, não é? Isaac e Ismael são os dois mais famosos, mas tem outros. Então não era único familiar, não é nada disso. Não é único, é da sua espécie. O Abraão, na velhice, recebeu de Deus a prerrogativa da paternidade, ele e Sara. Quando o menino estava jovem, as vozes divinas, as vozes celestes disseram a Abraão: estou com saudade do meu filho Isaque, quero-o de volta, sacrifica-o para mim. E Abraão deslocou com Isaque até determinado monte para sacrificar Isaque. E Isaac lhe perguntou por 2 vezes: papai, estamos indo fazer um sacrifício para Deus, mas cadê a ovelhinha? Todos os apetrechos estavam colocados, todos, faltava a ovelha. Cadê a ovelhinha, papai? Aí Abraão, com o nó na garganta, dizia: Deus proverá, que é teste, né, gente? Teste. Teste. Deus proverá, igual a Joana de Cusa, é a mesma coisa. Ela falou com o filho dela: cala-te, vamos morrer em Cristo, né? Aí chegando no alto do monte, não tendo mais como esconder, depois do altar pronto, a ovelhinha não aparecia, Abraão disse a Isaque: o Senhor Deus diz que você, Isaque, é a ovelhinha. O que Isaque fez, gente? Esticou a mão, falou: seja feita a vontade de Deus. Ele me quer de volta, tem que ser assim? Então para matar, subiu para o altar. Na hora que Abraão ia jogar a faca no cangote do Isaque, não tenha dúvida, né? O tempo era isso. A hora que Abraão levantou a faca, as vozes apareceram e alguém segurou a mão de Abraão e falou assim: não faças. Isso era só para testar a sua fé. Aí apareceu uma ovelha berrando no meio do mato lá, eles pegaram e fizeram o sacrifício da ovelha. Eu fico imaginando se alguém de nós aqui chamou o conselho tutelar para Abraão, né? Está psicótico, ouvindo voz, mandando matar o filho. Olha que loucura, não é, gente? Mas que loucura! Porque nós temos que entender o trabalho espiritual, é uma coisa desafiadora, não é? Mas não tem conselho tutelar, Abraão já morreu, não tem mais, já está arquivado o processo. Mas o Isaque, o filho unigênito de Abraão, a definir que todos nós estamos no processo da unigenitura. Mas olha, precisamos atingir primeiro o maior de todos, atingir João. João é a voz que clama no deserto. O deserto é o cheio de possibilidades, não é o vazio, depende do olhar. É aquilo que está possível de realizar. Então, quando eu faço a investigação em mim mesmo, o autoconhecimento da viagem profunda, eu devo verificar o que é que está faltando, o que me falta. O jovem rico perguntou para Jesus: o que me falta ainda? Porque mandamento eu já faço, mandamento eu já cumpro. O que me falta ainda? Ele perguntou pela falta, pelo deserto. Aí Jesus falou: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Vem, terás tesouro no céu, vem e segue comigo, não é? Então, esse é o patamar que atingimos um plano de pregar no deserto. Pregar no deserto não é jogar palavras aos vazios da vida. Pregar no deserto é construir o que falta internamente. Somos edificação do Cristo. Emmanuel tem um comentário de uma carta de Paulo: sementeira e construção, está no Fonte Viva. A sementeira está no reino vegetal, a construção está no reino mineral. Construir, edificar, matéria densa. E
a sementeira, fazer o vegetal florir no terreno vegetal. Nós somos edificação do Cristo. Tá? O versículo 14 está dizendo aqui, ó, do Efésios. Eu não acabei de ler o Efésios, já passei para o Hebreu, meu Deus do céu. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Porque a carta aos Efésios, capítulo 4, toda ela, né? Mas está dizendo lá assim, olha. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Cristo. Do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Quando a gente vê aqueles filmes de desenho, tipo desenho, não é desenho, que é um filme, dos Transformers, né? Ou dos Power Rangers, o que acontece em dado momento? Os 5 se juntam e formam um gigante maior, não é? Na lei das unidades coletivas. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte, uma unidade, mas que precisamos associarmos às outras partes, às outras unidades e tornarmos um coletivo maior. Nós aqui somos um. Quando diz que Jesus é um com Deus, o Cristo é um com Deus, ele está unificado. E é o que nós estamos começando a fazer conosco aqui, unificando as nossas ideias, dentro da união dos nossos corações, para aprendermos a unificarmos no coletivo humanidade o nome de Deus. É um processo de evolução, é um processo de caminhada. E aí continua Paulo, no 13, versículo 13, 4:13 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unificação da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Nós que estamos subindo, então nós descemos. Adão e Eva, então, para nós somos nós que damos, porque nós fizemos um reino à nossa semelhança e não ao reino de Deus. Uma lei a nosso interesse pessoal, particular, e não ao interesse de Deus, à vontade divina. E agora começamos a aprender a perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Até o cego, é Jesus quem perguntava: que queres que eu te faça? A partir de Saulo para Paulo, nós aprendemos a perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Vê se dá ideia. Até o cego, Bartimeu, é a vida que está me perguntando: o que você quer que eu faça para você, meu filho? A partir de Saulo, que é a evolução do homem consciente, que ainda que tivesse atrás de si coisas tenebrosas, difíceis, ele estava pronto para o caminho, para o alvo, para atingir o novo, o alvo. E aí ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Levanta-te, diz a voz. O Cristo, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Verticalização. Então nós estamos na horizontal, da linear intelectual, do sentimento masculino que ficou intelectualizado, e precisamos começar a levantar, a partir da horizontal, uma perpendicular, sentimento, uma perpendicular, até conseguirmos verticalizar em 90 graus, 90 graus dos 4 lados. E aí, esse levantar e entrar na cidade é o equilíbrio da vivência nas relações sociais, porque a cidade está cheia de ordem, cheia de lei, cheia de acontecimentos, pedindo, não a nossa guerra, não a nossa crise, mas pedindo a nossa fecundação no deserto que aparece para semear coisas novas. Rubens Romanelli, ao escrever Diante da Vida, um dos seus poemas, ele diz assim: é natural que diante da vida busques as flores e recuses os espinhos. Lembra-te, porém, que a sabedoria da vida não consiste apenas em colher flores, mas sobretudo em transformar em flores os espinhos que nos ferem. Como poema é maravilhoso, como vivência operacional dinâmica, é o grande desafio de se tornar de filho de Deus, que é o maior dos nascidos de mulher,
ao processo de primogênito, o primeiro de muitos que integra um determinado sistema, porque se eu sou um universo, por mim mesmo, eu tenho aqueles que fazem parte da minha órbita. Talvez um dos ensinamentos mais audaciosos do Calastro Pastorino foi dizer isso, quando fala que está edificando o corpo do Cristo, que nós fizemos parte do corpo do Cristo quando ele fez a evolução no outro mundo que nem existem mais. E lá nós demos suporte a ele para viver como células do perispírito dele. E hoje, que já atingimos o reino humano, ele nos tutela. Se for assim, na sequência, por repetição de padrão, nós somos um Cristo que temos um sistema nervoso a nos sustentar, perispírito. Células que estão na evolução nas várias faixas, mas principalmente as da faixa animal, que é do sistema nervoso, daqui a pouco atingirão o plano de humanidade e nós vamos ter que construir o planeta, em nome de Deus, para colocá-las lá. Vê se dá essa ideia. E vamos ser o Cristo deles. E assim sucessivamente até a redenção final, até a salvação final, que é livrar da ruína. O Marival lembrou muito bem aqui, naquele ponto inicial, para todos nós, naquele caminho. Agora eu queria voltar uma questão em João 17. Momento difícil. Quinta-feira, chamada da paixão. Jesus, em angústia profunda, no cenáculo, na última ceia, com seus discípulos, dialogava com Deus. Os discípulos, distorcidamente, disputavam quem seria o maior. Aqui já tinha passado um pouco, eles já estavam mais centrados. E aí Jesus, em preces, dirige-se a Deus, 17 de João, e diz assim: Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu vou chegar no 5. Olha o Cristo dizendo para Deus, porque aí o primogênito agora vai assumir a unigenitura, a glória. Versículo 1 diz lá assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Numa frase menos emblemática, mais fácil de acessar, Emmanuel escreve assim no Pensamento e Vida, capítulo 30. O amor puro é o reflexo do Criador na criatura. Glorificar em Deus e ser glorificado por Deus é o amor puro que faz a criatura unissonar com Deus, que faz uma criatura unissonar com a outra. Tornai as vossas vozes uníssonas, ou seja, falar o mesmo diapasão. A lira fala num tom, no mesmo tom falam todas, mas a lira fala de uma maneira, o violino de outro, o violão de outro, o órgão de outro, cada um, e a clarineta de outro. Cada um tem o seu timbre, mas estão todos unidos, unificados, né? Para que também teu filho te glorifique a ti. Como é que é o 4? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deixa fazer. O espírito consciente, que atinge esse plano da unigenitura consciente, ele reconhece ter feito toda a obra que lhe foi confiada. Todo o trabalho, toda a mobilização que deveria ser elaborada foi feita. Não padece, não permanece nenhuma réstia
de culpa, que não teve erro. Não tem círculo vicioso do amor imaturo. Tem um campo consciente da vida, e aí chega no 5, ele diz: e agora? Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Cristo pede para ser glorificado com a mesma glória que ele já teve um dia, antes que o mundo existisse, antes que a matéria existisse. Retornou plenamente, né? Na carta aos Filipenses, Paulo diz isso. Cristo foi sobre-exaltado. Saiu além, maior do que chegou aqui na terra. Na carta aos Hebreus, ele chegou aqui como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. E na carta diz que ele chegou como sacerdote da ordem de Melquisedeque. E voltou como sumo sacerdote. Então essa equipe que é um avatar, quando vem ao mundo em favor de muitos, ele também cresce. A gente não sabe como é que é esse crescimento de Cristo, mas cresce. Voltou maior. É esse processo. A glória do unigênito na relação com o Criador, dentro da primazia vida, do componente superior. Esse ponto é fundamental para os nossos entendimentos, que estamos buscando uma compreensão mais profunda dentro dos enigmas colocados pelos textos, claro, colocados definidamente para que no tempo adequado pudesse ser desperto e pudesse ser entendido, né, de uma forma mais saudável por todos nós. Mas vamos pensar nisso, tudo que nós falamos aqui, fazer tanta coisa que falamos, que Deus possa nos abençoar e ficar com essa palavra que o Marivaldo trouxe aqui, que de tudo fica assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras do Evangelho de Jesus são espírito e vida a definir a nossa trajetória na vida. Eu quero agradecer mais uma vez, Luiz, agradecer toda a comunidade do SEAG por esta oportunidade tão bendita, de coração para coração, de poder nos comunicar uns com os outros, falando, escutando, vibrando, na vibração de um espírito de compreensão, de unidade, de acordo relacional do ponto de vista do espírito. Muita paz, Deus abençoe cada um na jornada, felicidades.